O ex-presidente Jair Bolsonaro garante estar no jogo político para as eleições de 2026. Direto para Brasília, repórter Aline Beckett. A Genial Quest divulgou uma nova pesquisa com simulações para as eleições presidenciais de 2026. No cenário de primeiro turno, o presidente Lula aparece na liderança e venceria todos os possíveis adversários testados. Em uma das simulações, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula registra 32% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 26%. Em outro cenário, que testa o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Lula mantém os mesmos 32%, enquanto Tarcísio alcança 15%. Nesse caso, o atual presidente teria uma vantagem de 17 pontos percentuais sobre o adversário. Além da vantagem de Lula no primeiro turno, o levantamento aponta que 62% dos eleitores acreditam que Bolsonaro deveria desistir da candidatura e apoiar outro nome da direita. Em coletiva, Bolsonaro disse que continua no jogo político e anunciou que Michele Bolsonaro será candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Não estou fora. Qual crime eu cometi? Eu tentei dar um golpe de Estado? Não dei. Se for condenado, injustiça. Por que eu estou inelegível? Abuso de poder político e se reuniu com embaixadores? 2 meses antes, o ministro Fachin havia se reunido com embaixadores. E terminou essa reunião, o ministro Fachin, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições imediatamente após o anúncio do TSE. O ex-presidente também comentou a mesma pesquisa ao ser questionado sobre o tarifaço imposto por Donald Trump. Ele questionou a validade da pesquisa e disse que não tem culpa. Para 72% dos entrevistados, a decisão foi errada e baseada em uma suposta perseguição judicial a Bolsonaro. Eu não tenho que provar que sou inocente. Eles têm que provar que eu sou culpado. Tudo é suposições. Talvez, quem sabe, entra a urna eletrônica como uma vaca sagrada, que ela é a peça mais importante para me acusar. Quando você vê manifestações do próprio Carlos Lupe, que continua no Facebook dele, dizendo que sem voto impresso, a fraude impera. Nós não podemos desconfiar da urna. Bolsonaro também falou sobre os planos políticos para os filhos. Flávio Bolsonaro deve tentar a reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro. Já Carlos Bolsonaro pode se mudar para Santa Catarina para disputar uma vaga no Senado pelo estado. Na simulação de segundo turno, Lula e Tarcísio aparecem empatados, com 41% cada. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O ex-presidente Jair Bolsonaro chora e apela para orações, depois da PGR pedir a condenação dele. Acompanhe. Acredito em Deus. Peço orações a vocês. E por muitas vezes o óbvio está na tua frente. As pessoas poderosas dessa nação, algumas dessa casa, quando se conscientizarem do óbvio, que um dia ele vai embora, ele muda. Quantas vezes eu já falei, o que falta para nós sermos a terra prometida do Ocidente? Falta quase nada, mas alguns poucos nos atrapalham. Essa foi uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma sessão no Senado agora há pouco. Já o presidente Donald Trump enviou uma carta a Jair Bolsonaro em uma demonstração de solidariedade. Ele diz o seguinte, alguns trechos: "Tenho acompanhado o tratamento terrível que você está recebendo de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deveria terminar imediatamente. Não estou surpreso em ver que você lidera as pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país." No outro trecho, ele diz o seguinte: "Compartilho do seu compromisso em ouvir a voz do povo. Estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, promovidos pelo governo atual.
o presidente Donald Trump segue dizendo o seguinte: manifestei veementemente a minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política de tarifas. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os adversários políticos e ponha um fim a esse regime de censura. Ridículo, estarei observando de perto. Foram essas as palavras na carta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vou chamar mais uma vez os nossos comentaristas, começando por você agora, Dora Kramer. Ô Dora, só para a gente justificar essa música, essa trilha de fundo durante a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, era um som que estava no momento tocando no plenário do Senado. E não só essa fala dele, Dora, mas queria te ouvir também sobre essa carta do presidente Donald Trump. Bom, vamos lá. A fala dele é rápido, né? E ele faz aquela coisa, aquela cena de vítima. É muito diferente do Jair Bolsonaro quando, por exemplo, anteontem mesmo ele dava uma entrevista a uma emissora de TV, há uns palavrões com uma ira muito parecida, vou te falar também, com a ira que o presidente Lula manifesta ao microfone, tá? Então, realmente, eu teria uma palavra, eu acho patético, tá? Todas essas cenas que são recursos muito gastos de políticos populistas, e aí eu estou colocando no mesmo embrulho direita e esquerda, tá? Eu acho patético. Agora, quanto à carta do Trump, a gente vê que o Trump realmente está pouco se lixando para o Bolsonaro, porque se ele tivesse um mínimo de conhecimento, de vontade de ajudar realmente o Bolsonaro, e o mínimo de conhecimento do efeito político que tem para o campo do Bolsonaro esse tipo de manifestação, ele não faria. Porque na hora em que a direita, e principalmente os bolsonaros, estão querendo, à exceção do Eduardo Bolsonaro, estão querendo se distanciar da coisa política para pegar a questão econômica, a questão comercial e jogar no colo do governo, porque realmente é quem tem a responsabilidade de não deixar o barco afundar, vem o Trump e liga de novo a política, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele desconhece. Ele ficou falando na manifestação anterior em honestidade. Será que ele não sabe que a natureza não é essa, a natureza do processo, a natureza das investigações? É outra coisa? É tentativa de golpe de Estado? Então eu acho que ele, com essa manifestação, só piora a situação em que Bolsonaro, Tarcísio, todo esse campo está querendo se escapar da questão política. E tem um outro ponto, a forma como tudo isso, não é, Vila? Ela acaba acirrando essa polarização que não só o Brasil, mas outras partes do mundo também vivem. Exatamente. No caso brasileiro, as eleições de 2026 elas já começaram com força total, especialmente nesse momento onde o governo ele compreendeu, ele viu que o figurino do nós contra eles acaba tendo mais benefícios do ponto de vista eleitoral, especialmente numa circunstância onde o governo vinha se extremamente fragilizado nas cordas diante da dificuldade de uma construção política mais ampla. Então, nesse contexto, a polarização ela voltou a reinar, é a tônica que nós vamos ter para as eleições de 2026 e tudo indica que o presidente Lula, tal como o ex-presidente Bolsonaro também, vão continuar investindo nessa linha, que é a linha realmente que faz com que os dois polos opostos venham a se degladiar durante o processo eleitoral e aí talvez aquele que consiga dialogar melhor com o centro pode ser o vitorioso nessa empreitada. Pois é, e só para fechar, Dora, esse giro de comentários novamente, de que forma é possível também esperar, depois da divulgação dessa carta, uma nova reação do governo brasileiro, do presidente Lula? Olha, eu não sei, tudo dá para esperar, porque o tom do presidente, a gente viu que vão dividir os papéis, né? Geraldo Alckmin vai conduzir as tratativas num tom mais suave, num tom mais tranquilo, num tom mais objetivo. E o presidente Lula, eu duvido que ele se contenha. Seria ótimo que ele se contivesse, porque é o tal negócio. Há hora de você falar com veemência, usar esse tipo de retórica, e há hora de usar estratégia, né? Porque acho que foi Vilela que falou da questão do grito, né? Em matéria de grito, ora, o Donald Trump, não só porque ele tem aquele canhão chamado Estados Unidos,
ele está na presidência, na frente desse canhão, como também ele é muito bom de grito. Então, se vai ficar trocando grito, o outro grita muito mais forte e o discurso dele, o grito dele reverbera no mundo inteiro. Eu não acharia politicamente adequado que o Lula ficasse nesse bate-boca, mas o presidente, como eu disse, gosta desse ambiente e eu acho que ele não vai resistir, ainda mais quando ele vê nas pesquisas que isso rende popularidade. E ele que está precisando dessa matéria-prima, então ele vai fundo por aí.